Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Mercado Financeiro. E hoje não é qualquer episódio. Hoje a gente vai falar do agente de investimentos do Itaú, a IA do Itaú, que vai atuar diretamente com o cliente. Será que o assessor tem que se preocupar? Qual tipo de assessor tem que se preocupar com esse tipo de inteligência artificial que está chegando? Tudo isso e muito mais a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. A gente vai esclarecer tudo e traçar um paralelo do que está acontecendo no mercado e como que você pode se preparar para estar na frente. Mas vamos comigo aqui entender. O Itaú lança a primeira IA assessora de investimentos do país. A oferta começa na próxima semana e ferramenta será disponibilizada para 10 mil clientes Uniclass e Personalité ao longo do mês de junho. Então eles vão começar com um público que não está tão acostumado com assessoria de investimentos. E isso no mercado como um todo. Quem que é esse público? É o público que investe até 300 mil reais. Esse público, ele para um assessor de investimentos ou autônomo, ele não acaba sendo tão interessante porque acaba não dando tanto retorno. 300 mil em investimento, para ele conseguir retorno, ele tem que girar a carteira e não é legal esse tipo de abordagem. Então é um público que fica meio jogado ali. Ah, você é uma alta renda, só que dentro da alta renda tem um pessoal aqui com 1 milhão, 500 mil, 5 milhões. Aí depois tem um private. Então é um público que não está tão acostumado. Ou seja, a ideia de tal deixa eu falar com um público que não está tão acostumado a falar com especialistas de investimentos. Então, o que é? É uma pequena experiência do que seria falar com o especialista, certo? Então já começa por aí, é um outro público e não o do especialista ali, o raiz, que sabe de investimentos, que sabe de mercado. Então olha só, ele fala aqui que funcionará como uma espécie de assessor de investimentos digital. Aqui eu acho legal, só que a gente falar assessor de investimentos digital e comparar com assessor de fato do dia a dia é muito distante. Então já começo aqui falando, a IA ainda está muito distante do que é um bom assessor. Então já de cara eu falo com tranquilidade, assessor pleno, assessor sênior, tá muito tranquilo. Por quê? A IA ela vai avançar. Quem é júnior, quem é mais limitado, tem que tomar cuidado de fato, porque quem só faz o arroz com feijão, que não faz pergunta boa, não interage com o cliente, não entende, essa pessoa vai ser substituída, isso é fato. O que eu vejo para o mercado? Eu vejo um gap desse tamanho da pessoa começar no banco, sei lá, ir para o varejo e virar um especialista pleno. Porque esse especialista júnior é onde vai entrar diretamente a IA. E isso acontece em todos os mercados. Desenvolvedor, aconteceu a mesma coisa. Desenvolvedor júnior foi diminuindo, hoje se contrata bem menos, e o pleno e o sênior foram mais valorizados. Advogado, vai vir a mesma coisa, o advogado mais júnior, que fica ali escrevendo, sei lá, petição, que faz relatório, que busca o cafezinho, que faz tudo ali no dia a dia, esse vai ser substituído e já está sendo, para alguém já pleno. Então o que acontece? As operações como um todo estão diminuindo o júnior, porque o júnior a IA faz. Isso inclusive no mercado financeiro, lá nos Estados Unidos tem já uma crise desses estagiários, esses programas de estágio e trainee que estão parando de fazer. Porque o trainee, ele entrava no banco e aí ele fazia aquelas funções que a IA faz. Então vai ficar fazendo relatório até tarde, vai pegar informações, vai preencher uma planilha. A IA faz. Então para o banco não faz mais sentido ter alguém ali sendo treinado. Só que aí gera um gap enorme desse conhecimento. E aí que entra, por exemplo, a importância da educação, a importância de você colocar horas de voo de fato, alguém conseguir dar esse pulo, que é o que a gente faz aqui. Você conseguir dar um pulo de júnior você conseguir dar um pulo de alguém que não entende nada de mercado e virar um pleno. Então tem que ter muito conteúdo, muita aula ao vivo, muito mentoria individual para ele conseguir dar esse pulo, porque se ele não conseguir dar esse pulo, dificilmente ele vai ser contratado. Ou seja, a juniorização vai acabar. Isso é o que eu acredito, que eu já estou vendo que acontece nos Estados Unidos e aqui em alguns setores. E aí falar assessor de investimento seria... O que poderia falar aqui? Funciona como espécie de assessor de investimento digital júnior. Por quê? Aqui eu vou trazer alguns pontos relevantes em relação ao que um assessor júnior faz, diferente de um pleno e de um sênior. Olha só. Uma ferramenta conversacional e contextualizada para o universo dos investimentos que conduz a experiência dos clientes com base em seus perfis e histórico de alocação. Outras soluções de IA, como o ChatGPT, já têm sido usados de formas semelhantes. E mesmo outros bancos já oferecem alguma assistência para o investidor com uma solução de IA, caso o próprio Bradesco com a BIA, por exemplo.
Então, o que eu quero trazer aqui, a gente tem soluções como os Bionics que fazem isso, que eles já tiram dúvidas. Por quê? Essa IA, e até um papel da assessora é esse, é ser educativo. Então, quando o cliente tem dúvida, eu vou investir num CDB. O que era antes? Era recomendação, está escrito lá CDB. E o que é o CDB? Agora ele pode interagir com o relatório. Então, essa IA, ela meio que interage com o relatório, que é, você pode investir 20% em CDB. Ele pode perguntar, o que é CDB? Educativo. Mas qual que é o prazo disso? É tanto. Então, o júnior, ele só responde isso. O pleno e o sênior já vai adiante, vai perguntar, vai interagir. Então, a IA não tem as capacidades de saber fazer perguntas. Ele ainda é muito pelo input, né? O que chega até ele? Porque o que a gente fala, tem um input, que é o que chega, e o output é o que sai. Se a IA não recebe bons inputs, ela não tem bons outputs. E a IA não sabe muitas vezes qual que é o principal input. Quem sabe isso? O pleno e o sênior. O júnior não sabe ainda o que perguntar. Esse a IA vai substituir. Então, olha só. O Renato Cunha falou o seguinte, mas não conhecemos outra solução que coloque na mão do cliente uma IA que responda ao investidor de forma hiper personalizada, com base no perfil dele, nas alocações, no histórico dele com o banco e que ainda bebe na base de inteligência com análises e recomendações do próprio banco. O que é legal aqui? É ele cruzar dados. Então é muito bom de cruzar dados. Vai lá o perfil dele, o histórico que ele utiliza e junto pega uma inteligência artificial. Qual que é o principal da inteligência artificial? Saber ler dados, saber interpretar dados e criar coisas novas com isso. Então ele interpreta tudo para entregar essa recomendação. Só que aí fica mais parecido com o papel do analista, que ele vai olhar tudo e vai entregar para o cliente. E o cliente vai receber aquilo, legal. Nossa, que bacana essa recomendação, é boa? É boa, porque o banco leu tudo. Só que às vezes o cliente tem alguma condição diferente que um assessor pleno e sênior consegue pegar. Que às vezes esse cliente sofreu lá atrás com o Petrobras, em outro banco. E aí quando o assessor ele pega e fala assim, inclusive vão aplicar, sei lá, 5% em Petrobras, que nosso analista está recomendando. E aí o assessor já vê na cara do cliente. O cliente vai falar, não sei não, hein? Aí por quê? Porque lá atrás eu investi em Petrobras e isso. A IA não vai capturar isso. Então nota que o jogo da experiência continua. Agora, falei, o júnior que inclusive em várias operações tem gente júnior com cargo pleno e até sênior. Isso tem em várias operações. Esse vai ser substituído de fato. A ferramenta será disponibilizada inicialmente para cerca de 10 mil clientes Uniclass e Personalité do banco ao longo do mês de junho. Os convites para uso começarão a ser lançados para esse grupo a partir da semana que vem. O Personalité está errado aqui, hein? Tá faltando aqui algumas letrinhas. O banco está mirando um segmento de clientes com patrimônio de 50 a 300 mil, como eu falei, mas esse não é o principal critério para a definição do público-alvo. A ideia é trazer a solução para as pessoas de perfil de investimentos ativo no app mais digitalizados que não possuem especialista em investimentos com dedicação exclusiva. Ou seja, o que a gente está falando aqui, ele não vai substituir o especialista. Mas eu acho que logo ele vai avançar para o especialista júnior. Ainda estamos numa fase que a tecnologia tem um viés de aprendizagem e há um esforço grande de monitoramento e desenvolvimento dela. O que é? Eu preciso treinar, que eles até colocam essa palavra guardrail, que é você proteger o máximo para essa IA não alucinar. Só que tem o contra e o prós. O contra, a gente está fazendo aqui que, por ter muita trava por conta de segurança, ele acaba não conseguindo interagir tão bem como deveria. Como, por exemplo, hoje aqui teve a briga de Elon Musk e Trump, e colocar isso na recomendação. Fala, nossa, teve a briga de Elon Musk e Trump e a gente está falando aqui de você investir lá nos Estados Unidos, vamos segurar um pouco, dando um exemplo aqui. Ele não tem esse tato do dia a dia porque ele é bem protegidinho. O assessor pleno e sênior, ele vai colocar isso na conversa. Vai falar, nossa, aqui o Trump, não sei o que, o júnior já vai ter medo. Nota que eu fazendo esse paralelo aqui de como essa IA ela vai substituir o júnior e como o pleno e sênior tem que ficar tranquilo. Por isso quem estuda, quem busca conhecimento, vai ficar tranquilo. Daí ele fala aqui, dependendo de como esses clientes engajarem, se haverá mesmo melhor nas alocações com base nas recomendações da IA, lançaremos um produto para um público maior, ou seja, é um teste. A equipe tem a intenção de chegar até o fim deste ano com 500 mil clientes tendo acesso à solução e eles querem expandir a oferta de assessoria no universo de correntistas que não estão acostumados com isso e não vai ter nenhum custo a mais. Então já está lá. Como eu falo,
Aqui me parece mais você juntar a recomendação do banco com o perfil do cliente, cruzar, entregar isso para o cliente e falar, cliente, isso aqui é para você, isso aqui é de acordo com o seu perfil hiper personalizado. Isso é legal, porque antes não tinha como. Essa hiper personalização é importante. Só que, e a partir daí? Como que segue isso? Será que eu vou colocar isso? Tem a interação, mas talvez as perguntas certas a IA não consiga fazer ainda. Aliás, talvez não, eu tenho certeza disso. O serviço de agente virtual Itaú não possui remuneração pelas recomendações, já diferentemente do assessor humano, não há uma taxa por esse serviço embutido na solução. E como eu falo, por quê? Porque o assessor humano, principalmente alguém mais experiente, não tem como ser substituído. Não tem. E o que eu trouxe aqui fica bem resumido aqui, ó. Mesmo porque na prática seria como se o investidor seguisse a recomendação na seção de investimentos do app, que já incorpora IA para diagnosticar e otimizar recomendações e fizer essa alocação sozinho. A diferença é que nesse caso tem a possibilidade de tirar mais dúvidas, questionar sobre produtos e levar dores para uma ferramenta que agora é responsiva. O que é? Um relatório responsivo. Então nota que quando eu falo o termo assessor e comparo com um relatório responsivo, eu estou meio que diminuindo um pouco o papel do assessor. E isso para mim não é tão legal. Eu acho que o assessor pleno, o assessor sênior, ele vai muito além disso. Vamos lá, e aqui fala, agentes de investimentos humanos serão substituídos? A pergunta que não cala é essa, se o banco substituirá a equipe de cerca de 200 assessores que integram essa área no Itaú hoje, de acordo com Cunha, os caminhos tendem a ser complementares dentro da instituição. Não necessariamente temos espaço para menos assessores humanos. No tempo, podemos até incorporar o arcabouço de solução dia a dia de especialista de investimentos. Ele pode usar a solução como copiloto para responder mais questões técnicas e pode até abarcar mais especialistas na equipe com isso. A questão parece pender sobre o sucesso na solução em atrair mais clientes do banco para o mundo dos investimentos e está em fase inicial e é bastante limitada em relação à capacidade do atendimento humano. A recomendação da IA generativa é a mesma que você consumiria dentro da jornada assistida do Super App, mas diferente da jornada, há espaço para o cliente tirar dúvidas. Ou seja, aqui está ficando bem claro o que é essa IA. Até para assessor que me mandou mensagem aqui com receio, então fica bem tranquilo. Principalmente para quem é nosso aluno, que estuda mesmo, que busca conhecimento, sim, muito tranquilo. E eu vendo ali a evolução da IA, por mais que a IA evolua, é muito mais do que ela recebe ali como input do que uma IA fazer algo sozinho. Até por isso, angústias que podem vir do dia a dia, fonte de noticiário, rumores de mercado ainda não entram no escopo de resposta que a agente de investimentos virtual do Itaú possa apaziguar para o investidor. E aqui tem a questão até do especialista, o cara bom, o cara bem treinado, porque a gente tem que elevar o padrão do mercado. O cara bem treinado tem a questão do IOF. Aconteceu de o governo vir aumentar o IOF lá em previdência, em câmbio, por aí vai. O assessor bom ele estuda e consegue tranquilizar o cliente. Isso que eu acho que é diferente. Isso que falta no mercado, inclusive. Assessor que entende, que tem a capacidade de raciocínio de entender um contexto e falar caramba e tranquilizar o cliente. É isso que falta. Uma IA, como eu disse, não vai fazer isso. Um júnior tem medo disso. Caramba, o que eu vou falar pro cliente? Meu Deus, IOF, eu nem entendi ainda. Isso, para mim, é o que separa o cara bom que vai estudar, que vai entender e vai tranquilizar, vai ser didático com o cliente, do que uma IA e que um assessor júnior. A solução ainda não consegue opinar e conduzir conversas em tempo real. Nesse caso, ela indicará para o cliente que não tem capacidade de responder a questão e ainda precisamos trabalhar nesse transbordo das informações. Ou seja, foi o que eu disse aqui, fica bem tranquilo você que é um assessor bom. A solução de IA tem a capacidade de recomendar e trazer informações específicas e profundas de 50 produtos nas prateleiras. Entre eles não estão ações, alguns produtos de terceiro distribuídos pelo Itaú, por exemplo, as quais ficar restrita a pontos técnicos sobre os ativos, Bitcoin. Então nota que cada vez que eu vou trazendo coisas aqui, ó, o assessor pleno sênior está aqui, ó, em cima. Começou aqui, ó, o assessor como um todo e a IA. E aí cada vez que eu vou falando, ó, o assessor pleno sênior vai subindo aqui e a IA aqui. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Como para mim, um assessor pleno e sênior vai demorar e se vai acontecer de ele ser substituído por uma IA. Na segunda onda de lançamento dessa tecnologia, ampliaremos esse leque de produtos sobre os quais a IA pode recomendar e responder questões, mas não sabemos até que ponto chegaremos no fim deste ano. Vão evoluindo. Será que serão mesmo as dúvidas sofisticadas as primeiras principais dores nesse universo de investidores ou quem sabe aparecerão questões muito básicas? Então isso aqui é uma dor que ele vai testar, tá certo. Será que vão perguntar o que é marcação a mercado ou vão perguntar o que é CDB? Eu acredito que vão perguntar mais o que é CDB.
Porque, primeiro, o cliente nem vai perguntar, nem vai saber o que é marcação a mercado. O que eu falo, o cliente, ele nem sabe o que às vezes é sofisticado. Eu falo do cliente de 50 a 300 mil. Ele não sabe o que é investimento sofisticado. Ele não vai saber fazer uma pergunta técnica nesse sentido. Acho que ele vai. O que é taxa de juros? O que é CDB? O que é fundo? Mas posso estar errado também. E o Itaú está testando isso e ele vai ter mais respostas do que eu nesse sentido, com esse propósito aqui. Qual que é o risco da nova solução? A solução também possui mais limitações na fase de lançamento ao mercado por estar amarrada a uma série de questões jurídicas. Então também tem essa questão. Que você já tem questões jurídicas com o humano. Você vai lá com o seu assessor humano e fala, tem que tomar cuidado, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Com uma IA tem que falar a mesma coisa. Só que é mais fácil uma IA alucinar ou um ser humano alucinar? Aí depende do ser humano. Se for o Júnior, pode ser que ele alucine. Alucine no sentido de dar informação errada. Nota que, quando eu fico trazendo aqui, o Júnior se equipara com a IA, o Pleno e Sênior se descola com a IA. Se descola da IA. Para isso, o agente de investimentos virtual então é conectado a um arcabouço de diretrizes corporativas, com regra de experiência e por aí vai. Você já está protegendo. Ainda há etapas de validação humana trabalhando na solução. Então, eles estão com um time lá, acompanhando tudo, monitorando, testando, vendo se a IA vai dar, se vai dar ruim com a IA, se ela vai alucinar. Então, realmente, utilizar ao máximo isso, inclusive que eles já testaram bastante, mas tem que sempre continuar testando, que aí às vezes é uma caixinha de surpresa. Agora, e quando um fundo produto recomendado pela IA não performa bem e irrita o cliente do banco? Bem, aí dificilmente o investidor se sentirá melhor em reclamar ou desabafar com o robô, tampouco terá qualquer satisfação em responsabilizá-la pelo erro. Olha o que eu estou falando aqui. O Pleno e Sênior deu ruim a recomendação e liga para o cliente e fala, seguinte, a gente colocou, mas lembra que eu te falei que tinha um risco? Então, caiu a ação da Petrobras, então pode ser uma oportunidade de compra, ou melhor, rever a carteira. O Júnior já vai ter medo de falar isso para o cliente. Vai se afastar. Opa, eu dei a recomendação errada. Nota que a IA, ela ainda é um assessor júnior, tá? Temos canais, estamos acompanhando casos em que a avaliação da solução é negativa, então em alguns episódios como esses tentaremos entrar em contato com o cliente. Então, basicamente, eu vou dar aqui meu parecer final, que é o seguinte, é uma baita de uma solução, muito legal mesmo, porque vai atingir um público que muitas vezes ele não está sendo olhado pelo mercado. E ele passa a poder interagir, poder tirar dúvidas de produto. Quando a gente fala de educação, para mim esse é o principal poder, é você educar o seu cliente. Educar para ele poder entender onde ele está aplicando, como ele está aplicando. Certo? Então esse é um ponto, eu acho que tem muito ganho. O outro ponto é a gente trazer essa fala de um assessor de investimentos, IA. Porque um assessor ele é muito mais do que alguém que educa e tira dúvidas ou fala de um relatório. Ele vai ler sentimentos, ele vai interagir, vai estar presente com o cliente no momento ruim, no momento bom, vai pegar ali as nuances pela experiência que ele tem ali, de o cliente às vezes não querer falar sobre algo, mas ele sentir que aquilo incomodou esse cliente. Então, eu acho que a palavra assessor IA ainda é muito forte e assusta mais. Agora, para você que é júnior, que está acompanhando esse vídeo, está iniciando, corre, estuda, aprende, porque senão a IA vai substituir. Porque o Itaú já começou o teste, daqui a pouco ele amplia. E tem como ampliar. 50 mil, vamos para lá, 500 mil, 1 milhão. Aí ele olha e fala, caramba, o atendimento aqui da IA está sendo melhor do que o júnior aqui que atende esse público. Opa, vamos tirar. Vai acontecer. Então, se prepara, busca mais conhecimento, não tem pânico, não tenha pânico, a IA vai me substituir, não tenha pânico. Porque esse pânico de quem não estuda teria que ser há muito tempo, de quem estuda, tranquilo, vai seguir do mesmo jeito. E como eu falo, com as ferramentas que eles estão desenvolvendo em um pleno, um sênior, alguém que entende, ele vai atender ainda mais cliente, vai ganhar ainda mais dinheiro, vai performar ainda mais, vai manter muito mais cliente. Então, o que eu falo, a IA vai separar, ele vai potencializar os bons. Desde o primeiro dia que eu falo de IA, eu falo isso. A IA vai potencializar os bons e vai ferrar com quem é ruim. Para quem não busca conhecimento. Ele vai abrir um distanciamento. Com a gente é a mesma coisa aqui. Eu tenho um vendedor aqui executivo, que quem usa IA para aprender a cada interação,
Porque eles têm um feedback a cada reunião com o cliente, que é o aluno. Então ele se reúne com o aluno, vê se seguiu o processo comercial. Então alguém que tem um feedback, acompanha e estuda aquilo, versus alguém que não acompanha, vai ter um distanciamento desse tamanho. E aí não chega mais. E aí, por exemplo, quem faz o básico aqui na escola, pô, ele só vai lá e fica questionando, fazendo pergunta básica pro aluno. Ele não ajuda o aluno com uma consultoria de fato de carreira. Quem só faz o básico, eu pego uma IA, coloco ela como um SDR para interagir, tirar dúvida e pronto. Produtos mais básicos eu posso substituir por uma IA. Agora, uma consultoria de carreira para um aluno, isso não tem como substituir. Porque se eu estou substituindo alguém, é porque meu time não está bom. Meu time está ruim. Eu preciso pegar pessoas que entendam mais a parte de consultoria de carreira. Certo? Então, esse aqui é o meu parecer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, mas eu queria trazer um pouco da visão de inteligência artificial. Eu queria mostrar para vocês esse caminho. Mostrar que o Itaú está no caminho certo, sim, mas tem que ter calma, tem que ter paciência e que muita coisa vai acontecer ao longo do tempo. E que ninguém sabe do que vai acontecer no futuro. O futuro está avançando rápido, mas pelo que eu vi de avanço e pelo que eu vejo lá fora, dificilmente eu cravo que a IA vai substituir um bom profissional. Não vai mesmo. E se você é um bom profissional, fique tranquilo que você vai ser muito ajudado. Com isso, finalizo o vídeo de hoje. Muito obrigado. Curte o vídeo, compartilha lá para o seu grupo de especialista, de assessor, de gerente. Deixa eles tranquilos e fala, ó, o que vai acontecer aqui. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!